Olá, meus amigos, boa noite. Sejam muito bem-vindos todos vocês. Você, produtor de soja, consultor, vendedor, gerente técnico de fazenda, todos vocês sejam muito bem-vindos. Meu nome é Henry Sacco, sou especialista em manejo de solo e sistema de produção e aqui eu vou ensinar vocês a aumentar a sua lucratividade em 8 sacas de soja por hectare em qualquer condição de clima e região. E nesse momento você deve estar se perguntando, mas será que é possível aumentar a sua lucratividade em 8 sacas de soja em qualquer condição de clima e região? Eu te entendo, eu te entendo. Você que está há anos se dedicando a construir a sua lavoura, com todo esse desafio climático que é a nossa atividade, um negócio a céu aberto, eu te entendo perfeitamente. Mas que antes eu queria que você escutasse esses produtores que eu vou te mostrar aqui. Quando nós não estávamos tendo esse auxílio, essas pontuações do Henry, nós estávamos tendo uma média de em torno de 70 sacas por hectare. Então, faltava alguns ajustes para ser feito para conseguir incrementar. Então, essa safra passada, com esse auxílio que ele nos deu, passamos para a média geral, na área total, de 78 sacas por hectare. Então, teve um incremento aí de 8 sacas. E pelo tamanho da área, ficou bem representativo, ficou muito bom para a gente aqui. A área nossa de plantio é 1.000 hectares. Meu nome é Felipe Ferreira Guimarães. Hoje eu sou o agrônomo responsável da Fazenda Oriente, que fica localizada em Paraguaçu, no sul de Minas Gerais. Na média de 6 anos que a gente tem feito, a média de produtividade em soja tem aumentado de torno de 6 a 8 sacas por hectare, chegando a algumas áreas que estavam muito mais crítica, 12 sacos, mas a média aí em torno de 8 sacas, e milho em torno de 20 sacas por hectare, essa melhora de produtividade, essa melhora de manejo. Eu sou Anderson Luiz Guido, sou gerente técnico corporativo da Copasul, a Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense. A primeira área de pivô nossa, quando nós fizemos, nós saímos de 55 sacas por hectare e fomos no primeiro ano para 92 sacas por hectare. Meu nome é Rodrigo Antonini, sou produtor rural aqui da região de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Hoje nós plantamos uns 7.000 hectares. Depois que o Henry começou a dar consultoria para a empresa, para a fazenda, a gente conseguiu aumentar 4 sacos na produção de soja. A gente conseguiu bater quase 101 sacos, 6 sacos e meio por hectare na área comercial de 50 hectares. Ele conseguiu diminuir o custo, a gente diminuiu de 8 a 10%. Na soja e no milho, uns 15%. A gente está tendo uma lucratividade melhor, 12 a 15% a mais do que o ano passado. Então, numa safra que foi complicada quanto o preço de soja para vender insumo caro, a gente aumentou a lucratividade em 12 a 15%. Nossa média de produção de soja, estou falando da principal safra nossa aí, que é a soja verão, corria em torno de 65, 68, chegando até o próximo dos 72 sacas, né? Então, ia de acordo com o fator climático, né, que influencia muito aqui na nossa cultura, né, porque a gente está uma empresa a céu aberto. Então, nós vimos atingindo essa média. E quando o Henry veio, ele, nem eu já disse, ele veio pontuando, né, onde que nós precisávamos melhorar ou preparar a planta para estar passando por esse estresse hídrico ou um fator climático, né, que seria para a gente estar preparando a planta para passar por esse período. E aí, agora, hoje, nós já conseguimos, dessa safra passada, em torno de 79 sacas por hectare, em área total. Então, assim, é um valor, para o tamanho da área, que são áreas mais recentes, de abertura, áreas mais antigas, ficou numa média, assim, que a gente nunca tinha acontecido, né? Assim, o que é o mais interessante? Não foi colocado muitos produtos a mais, então foi pontuado quais elementos que precisariam ser adicionados ou onde que estava tendo esse, que nem eu falo, o limitante da nossa produção, que já tivemos esse aumento aí das sacas por hectare. Então, vamos falar, não é que nem que falar, adicionou muito mais produtos para produzir esses 8 sacas a mais. Então, foi pago o investimento e sobrou muita coisa, né? Então, foi bem bacana. Em 2018, eu fui no primeiro simpósio de alta produtividade que eles fizeram, o Henry organizou em Piracicaba. Nunca tinha visto falar do Henry, não conhecia o Henry. O que ele falou sobre estabilidade produtiva, correção de perfil de solo, me chamou muita atenção, porque a nossa região aqui, principalmente o sul do MS, a gente está numa área bem crítica, assim. Então, a gente tem uma condição de clima e fertilidade prejudica muito a nossa produtividade. Então, quando ele falou sobre estabilidade produtiva, aumento de produtividade, corrigindo o perfil de solo, correção mais profunda, até 1 metro de profundidade, me deu um estralo. Falei, cara, esse vai ajudar nós. E foi o que aconteceu. O Henry traz não só a parte química, sempre se preocupado com parte física de solo, infiltração de água. Ele trouxe o manejo de
para a gente fazer avaliação, não só a compactação com penetrômetro, a gente está avaliando infiltração de água, que eu acho que é uma metodologia muito legal, que você vê na realidade quanto que está infiltrando de água, você tem esse parâmetro, e a gente está começando a juntar o link de velocidade de infiltração com compactação de solo, então é muito bacana isso aí. E essa parte biológica de plantas de cobertura, que é muito importante para a sustentabilidade do ambiente produtivo. Nossa produção era boa, assim, mas baixa. Em vista de hoje, era baixa, era 50 sacas por hectare. Aí começamos a fazer, né, corrigindo o solo, quando o R chegou aqui na cooperativa, né? E aí as médias começaram a melhorar. A primeira área que nós fizemos com o R, nós saímos numa produtividade de 55 sacas aí. No primeiro ano, nós já chegamos a 70 sacos por hectare. As áreas nossas de pivô, nós já produzimos 92 sacos por hectare. Entendeu? Então, tem áreas que nós produzimos 80, 85, 87. Tem áreas... Então, quando eu falo produtividade, estou falando produtividade média, né? 6 mil hectares. Hoje, as nossas médias é 67. Ano passado foi um ano ruim, né? De chuva. Colhemos aí 61 sacos por hectare. Eu sempre penso nas 6 mil hectares que a gente tem, entendeu? Então, que é uma média, se você, que nem ano passado, nós trabalhamos, falta de chuva, 20 dias de sol, né? E nós conseguimos fazer 61 sacas por hectare, é uma maravilha. Graças ao trabalho que foi feito, entendeu? Graças ao perfil de solo, ao R. Na propriedade Fazenda Oriente, onde é sediado aqui o escritório, nós tínhamos uma média boa, que era em torno de 85 sacas por hectare, e aí que era o desafio de conseguir incrementar sacas de soja por hectare. Então, nós conseguimos na safra passada fechar com uma média de 96 sacas. Então, nós tivemos esse incremento de 10, quase 11 sacas por hectare na Fazenda Oriente, nos 230 hectares. Esse resultado foi da safra 2023 para 2024. Então, foi de uma safra para outra que nós tivemos esse incremento. A maneira dele interpretar as análises de solo é o diferencial. O jeito dele interpretar, o jeito dele analisar o que a terra precisa. É diferente do normal que a gente é acostumado. Na primeira entrevista, você acha que, poxa, mas será que vai dar certo? Será que não vai? Mas é só começando para você entender o propósito do que ele quer fazer, entendeu? É só você começando. Começar com um pouquinho. Eu comecei com 200 hectares e fiz 6 mil. É difícil, mas a lucratividade e o prazer vai chegar, com certeza. Mas no primeiro ano você já vê, isso aí é certeza, isso aí não tem como errar. Você fazendo certinho, você seguindo as recomendações que ele te passa, né? Com certeza no primeiro ano você já vai ver resultado. A gente fica grato, eu me sinto muito grato por ele, né? Por ele ter aparecido aqui, por ele ter chegado até aqui na Viraí com o propósito de melhorar nossas áreas. Hoje, como se diz, não consegue ficar sem o R hoje na propriedade. A gente tem um agrônomo nosso que trabalha direto com a gente, mas o R dando um suporte total para ele que ele dá, é muita diferença. O conhecimento do R, as práticas, o manejo dele, eu acho que faz muita diferença para a fazenda hoje. Como se diz, acho que a gente acertou no olho do mosquito trazendo o R para dar consultoria para a gente. Agora que você viu que é possível aumentar 8 sacas de soja de lucro por hectare em qualquer condição de clima e região, eu queria contar para vocês como é que nós chegamos até aqui? Como é que foi a origem desse trabalho? Como é que foi o meu amadurecimento para até chegar até aqui diante de vocês e ter a confiança de mostrar para vocês qual que é o caminho para nós alcançarmos o incremento de lucratividade em diversas regiões, em diversas situações de clima. A minha origem é de produtores. Meus pais são produtores, os meus avós. Nós começamos a produzir agricultura na região de Mogi das Cruzes e depois de um certo tempo nós começamos a produzir também na região do Cerrado e nós quebramos por condições do clima, pelas diversidades climáticas. Foi uma experiência extremamente dolorosa, perder o patrimônio da família, mas que essa experiência amarga que todos nós tivemos trouxe experiências que também nos mostraram alguns caminhos, que parte da fazenda em que conseguimos ter boas produções, nós percebemos que perante a diversidade climática, se nós conseguirmos construir
um determinado tipo de solo, um determinado tipo de fertilidade do solo, é possível nós convivermos com essa adversidade climática. E com essa lembrança e com essa vivência que foi passado por gerações, desde os meus avós, passado pelos meus pais, os meus pais passando até mim, e isso eu vivenciando já desde lá na minha infância, quando eu era pequeno, e depois entrando na universidade, na Exalc, a Universidade de Piracicaba, que é uma excelente universidade. E eu tive um privilégio enorme de conviver com excelentes professores, docentes para a época, como o professor Hazim Tokeshi, que é um excelente fitopatologista. Naquela época, o fitopatologista também era um excelente nutricionista. Inclusive, isso está escrito. As doenças abióticas é uma deficiência nutricional. A professora Primavera também convivi em algumas visitas da fazenda, aprendi muito com ela também. Foram tudo referências e me ajudaram a entender o que aconteceu naquelas partes dos talhões que produziu bem, e me ajudou a entender também por que nós não conseguimos vencer perante a adversidade climática. E isso foi toda uma experiência e todo um conhecimento que foi gerado e construído, e que permitiu os primeiros amadurecimentos para chegar até presente o trabalho até então. E a vida me deu a oportunidade de conhecer várias regiões, e com esses fundamentos e essa experiência que eu tive da prática e os fundamentos sólidos da agronomia, isso me permitiu, ao longo dos anos, ajudar diversos produtores. Ao longo desse tempo, foi mais de 1.000 produtores que nós temos ajudado, mas em diversas regiões do país. Não só em ajudar a conviver com a estabilidade produtiva para a gente vencer nesse desafio a negócio céu aberto que é a agricultura, mas também trazer o que é importante, que é para todos nós: a rentabilidade, a lucratividade, isso junto com a alta produtividade da soja. Esses 3 pilares nós sempre ficamos muito atentos em conseguir dar uma contribuição muito importante para o produtor, e nós temos conseguido ajudar isso em diversas regiões. Essa dor que os meus pais, né, eu participei também, de perder uma fazenda por variação do clima, é algo que não desejo para nenhum de vocês. É uma coisa que é uma dor assim que, enfim, é uma coisa que não desejo para nenhum de vocês, mas que nessa trajetória que assim ficou marcada em mim, né, na infância, serviu de matéria-prima para estudo, para eu estar entendendo, e isso levou-se aos meus primeiros trabalhos de consultoria. A minha profissão como consultor, ele aconteceu de uma forma assim natural ao longo da minha trajetória, e que nessa caminhada eu vi muitas dores de diferentes formas do produtor, né, além como que eu citei, né, a perda do patrimônio da família, a perca por safras frustradas, né? Quantas safras frustradas eu já vi no Mato Grosso do Sul, a dor de climas severos, né? Também, quantas vezes já vi o produtor sendo enganado, uma pessoa mal intencionada vendendo soluções milagrosas para o produtor acreditando na boa intenção do outro lado e não colhendo os seus frutos. Também a quantidade de desorganização da informação que tem no meio agronômico, professores que ensinam agrônomos que não têm experiência de campo, têm uma experiência só de uma parte de todo o sistema de produção, e o produtor, na busca de uma solução, pergunta para 5 especialistas e tem 5 opiniões diferentes, e tem as 5 opiniões diferentes porque não consegue enxergar o todo o sistema de produção. A solução, você tem que ter uma visão estratégica de todo o sistema de produção, por isso que o sistema ele acaba sendo importante. Às vezes eu vejo as novas gerações que eu tenho um caso aqui
perto de mim aqui mesmo, de onde eu tô, que eles perderam os pais num acidente de carro e ele tem que assumir a fazenda com toda essa complexidade que é, e isso é um fato. Na nossa agricultura hoje, para você ser rentável, ela é muito mais complexa do que era há 10, 20, 30 anos atrás. Naquela época, só de você trabalhar, se dedicar, você construir a riqueza. Hoje não basta só isso, você tem que acertar uma série de características, como a parte de toda a estratégia de manejo, ficar atento ao mercado. Hoje as decisões são mais complexas, e que eu também, como consultor, sabe, uma das maiores dores de um consultor é você perder um cliente, você perder um produtor ao qual você assiste. Eu já tive percas de clientes e muitas vezes perdi lavouras, por exemplo, seguindo, não perder de você ter uma safra zero, mas a produtividade da lavoura ser prejudicada. Por exemplo, está escrito nos livros que a cada 10% de argila, 1 kg de boro. A minha primeira recomendação técnica de boro, eu segui esse princípio, e o que eu colhi foi fitotoxidez de boro, porque eu percebi que o operacional da fazenda acaba tendo a sobreposição. Eu já tive produtores que eu perdi, não por causa do plano, mas por causa da questão operacional, e se o plano ele for complexo, isso acaba sendo uma dificuldade do operador estar implementando, ou mesmo a dificuldade dos operadores conseguir também implementar com perfeição. Tudo isso me levou a cada vez mais a dar um passo e aprimorar a recomendação ao longo dos anos. Isso fui construindo ao longo desses 30 anos, sempre para cada dor das suas diferentes formas, ou da oportunidade de você tá vencendo por cada um. Eu vim amadurecendo isso ao longo dos anos. E sim, tudo isso começou lá atrás, começou lá no seio da minha família, abrindo as trincheiras, vendo raiz lá junto com os meus pais. E isso passou através da minha formação acadêmica na Exalc. Na Exalc mesmo, formei o Grupo Passos. O Grupo Passos tivemos um mérito fantástico de conseguir produzir batata na mesma área, e todo ano temos uns passos na produtividade. Isso associado com várias técnicas, vários manejos, e para a gente sempre tinha essa clareza, a questão da importância do perfil do solo da raiz, que veio desde da minha família. E que em 2014 tive essa oportunidade ímpar de o SESB precisava de um coordenador técnico para entender a alta produtividade da lavoura de soja. Convivi com pessoas fantásticas dentro dessa instituição. Eu tive essa oportunidade de, sempre que tinha uma lavoura de alta produtividade, pegava o avião, pegava o carro e eu ia até a lavoura, e eu entendia a raiz, estudava a raiz, entendia tudo que ela tinha como característica na alta produtividade, e isso levou cada vez mais a ir amadurecendo, a desenvolver um método que, com a ciência, o que a ciência traz para nós? É a repetibilidade. Se você fazer 100 vezes aquele método, você vai ter o mesmo resultado em no mínimo 95% das vezes. E que, para mim, uma grande inspiração de boas práticas agrícolas vem dos produtores. E eu estou muito atento a todos os produtores, excelentes produtores no país. Eu observo muito, eu pego o melhor deles, eu filtro, eu coloco isso em ciências. Por causa disso que nós temos várias estações de pesquisa em 4 regiões importantes do país. E eu não fico atento só o que acontece aqui no Brasil, eu fico atento em qualquer parte do mundo. Qualquer produtor que seja um excelente produtor, eu vou até lá e eu procuro aprender um pouco com ele e amadurecendo com isso. E com isso eu fui desenvolvendo o método Henri Sacot, de como ajudar a ter 8 sacas de lucro a mais por safra em qualquer clima e qualquer região. E como vocês viram, tenho conseguido ajudar diversos produtores. E por qual motivo eu estou dividindo isso com todos vocês e não deixar isso só para mim? No final do dia, se nós observarmos, o nosso desafio é comum de toda a cadeia. Nós temos um investimento de lavoura que possa ser semelhante entre
enfim, mas nossas lavouras não passam de 28, 33 sacos só de investimento, para mim é muito bem claro, com isso nós podemos fazer um excelente trabalho, e que com isso a produtividade de uma lavoura de soja possa ser de 60, 70, 80 sacas de soja, e se a sua estrutura, sua parte física, biológica, seu solo permitir, ela pode chegar aí 100 sacas para cima, mas que com isso nós podemos deixar, e esse é meu objetivo para todos vocês, deixar um legado de construção de riqueza, de estabilidade produtiva nas diversas regiões do país que nós temos observado. Ao final, eu quero mudar a vida de vocês, eu quero ajudar a mudar a vida de vocês, eu quero contribuir na sua produtividade. Não é só a gente ter alta produtividade em uma lavoura de soja, é importante a gente ter rentabilidade. Eu sei muito bem o que 8 sacas de lucro muda a vida de uma fazenda, muda a vida das pessoas. É isso que eu quero deixar para todos vocês. E de modo geral, de vários lugares que ando, eu noto que esse é um erro que toda fazenda comete. Uma das coisas determinantes para você ter mais lucratividade, estabilidade produtiva na sua lavoura é ficar atento ao uso dos reguladores de crescimento. Vocês têm que utilizar, e esse é um dos erros que eu vejo frequentemente no campo, a não utilização de reguladores de crescimento. Pode se chamar estruturadores, mas enfim, no final é um regulador de crescimento, ele guia o crescimento da planta para um objetivo fim que nós estamos desejando e buscando. Por exemplo, quantas lavouras eu já vi quando o solo tem uma fertilidade muito boa e a soja ela crescer demasiadamente, e você olha para a sua lavoura e você vê uma lavoura crescendo de tal forma que ela passando ali a fase do R3, do R4, crescer de tal forma e acamar a sua lavoura de soja. Pessoal, lavoura acabou 10 sacas. Se a lavoura cresceu demais e você teve um crescimento vegetativo excessivo, você pode colocar os melhores produtos que tem no mercado, você pode ter o melhor solo do mundo. Cresceu demais, ela acabou. Ou de outro lado, se olhe para a sua lavoura a sua planta no talhão, você frequentemente pode encontrar uma planta meio isolada, e essa planta isolada, quando você vê a carga dessa planta isolada, é uma lavoura extremamente produtiva. E se você conseguir replicar toda essa planta para toda a sua área, você vai ter um resultado de produtividade muito bom. O ponto central é você conseguir regular o crescimento da planta de uma forma que consiga entrar o que da fase reprodutiva para frente, da R5.1 para frente? Entrar luz. Quando a luz chega no terço inferior, significa várias coisas boas para todos nós. Quando você, produtor, for fazer a pulverização e quiser o fungicida chegar no terço inferior da soja, se a luz está chegando, os fungicidas, todo o manejo fitossanitário, o manejo nutricional também, vai ter maior facilidade em chegar no terço inferior da soja. A luz é um grande estímulo hormonal. A luz nos ajuda muito também a fixar as vagens. Pode reparar, toda folha sadia, ela também recebe luz no terço inferior. Então o que eu quero dizer é que o uso de regulador de crescimento vai ajudar a você a ter uma lavoura de soja que consiga aproveitar melhor as condições de clima que você tiver. Lavouras que crescem muito, aquela lavoura que bate no peito, pode ser uma lavoura bonita, tal, mas toda lavoura que bate no peito, você abre o dossel da lavoura da soja, você só vê folha. Você não vê vagem em grande quantidade. Lavouras boas, lembrem, resgatem suas memórias. São lavouras dessa altura mais ou menos da sua lavoura de soja. Essa é uma das características que leva todos nós e que entendem dessa forma. Regulador de crescimento é o nosso seguro da produtividade. É o nosso seguro contra a condição climática. Vou dar mais um exemplo. Essa safra, o início dessa safra foi extremamente seco. E aí as primeiras chuvas que teve foi uma semana. A soja cresceu de tal forma que cresceu tanto, fez tanta folha, e fez folha, fez auto-sombreou as folhas de baixo, perdeu as folhas e por seguinte perdeu as vagens e assim vai.
Por esse motivo, o regulador de crescimento ele é um dos seguros da nossa lavoura. Um outro erro comum que eu vejo na ânsia de tentar vencer na lavoura, um raciocínio que é muito perigoso. Como a unidade produtiva de uma lavoura é a planta, se eu colocar mais planta, eu vou ter mais produtividade. Esse é um raciocínio extremamente perigoso. Ou a insegurança de não confiar na sua semente. Você coloca muito mais planta e, claro, no início você vê várias plantas por hectare, você fica confortável com o que você está vendo de modo inicial, mas quando a lavoura vira a fase do R4 para frente, da fase reprodutiva para frente, por ela ter muita planta, vai ter muita área foliar por metro quadrado de solo, e você vê também esse mesmo cenário, folha, 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 e você daí para frente você vê as suas vagens caindo e você fica preocupado. Quantas vezes também, repare de outra forma, lavouras que vocês tiverem algum fator que te levou a reduzir planta, às vezes uma chuva de pedra, às vezes um ataque de praga que reduziu o estande da planta e no final produziu mais. Quantas vezes observei já isso? Então o que eu queria dizer é que para esse ciclo de lavoura de soja, principalmente o ciclo de 115 dias para frente, 120 dias para frente, nós acertarmos a população de planta, reduzir planta é uma das situações que com menos pode ser mais. Um outro erro que eu vejo frequentemente no campo, quando vai fazer um programa de calagem e vai fazer o calcário, pega um tipo de calcário calcítico, metade da dose, calcário dolomítico, metade da dose, e fica com esse preciosismo de misturar dois tipos de calcário, sendo que a nossa planta ela demanda magnésio. Lembrem disso, quando você tem aquele veranico em que começa a estiagem e você tem essa vantagem da luminosidade a seu favor, mas vem o que junto com a estiagem, além da falta da água, alta temperatura? Que lavoura que consegue vencer com a alta temperatura? São as lavouras que são mais bem nutridas em magnésio. O Rodrigo Antonini que deu um depoimento, a região do Rodrigo, são regiões que tem uma seca extremamente severa. E não é só a seca, é a alta temperatura. Quais é uma das práticas agrícolas que nós orientamos o Rodrigo a fazer e que o Brasil merece fazer? Invista mais na nutrição do magnésio. Ele é um grande aliado para a alta temperatura e também pelo magnésio ajudar a formar a raiz, ele vai ter uma influência muito grande na tolerância ao estresse hídrico. Então por isso que esse preciosismo, poxa, rasguem isso, não façam isso. Vai fazer calcário, metade calcítico, metade dolomítico. Não, meus amigos, é dolomítico. Às vezes eu até compreendo, a sua região não tem calcários com muito magnésio, mas eu dei a dica já aqui, eu dei os pontos que nós temos que ficar atento. Precisamos de lavouras que elas sejam melhor nutridas de magnésio. Cuide do magnésio, tem várias formas de nós cuidarmos do magnésio e que podemos colocar doses boas. O magnésio ele não tem uma facilidade grande de absorção na planta. Ele não tem um canal iônico exatamente como potássio para ser absorvido. Então nós devemos dar um passo maior na nutrição do magnésio. Um quarto erro que eu vejo frequente, para você que quer estabilidade produtiva, gravem isso. A sucessão de cultura não vai te ajudar a ter estabilidade produtiva. A sucessão de cultura, se você faz soja, milho por muitos anos e só ele na mesma área, o que vai te levar ao longo dos anos é cada vez mais você ter que se esforçar cada vez mais e produzir menos. É um círculo que vai te penalizando ao longo dos anos. Não tem outro caminho a não ser a diversificação. Cada vez mais nós temos um sistema cada vez mais complexo. Lembre dos veranicos, lembre das grandes estiagens. Nesse momento, o grande caminho para a gente conseguir produzir bem, para poder contornar essas adversidades climáticas, é nós diversificarmos cada vez mais o sistema de produção. E também da genética. Poxa, para essa safra mesmo, olhem para os seus portfólios. Quando nós diversificamos o portfólio da genética de lavoura de soja, não ficamos sempre no mesmo material genético, já é um passo. Nós diversificamos cada vez mais o sistema de produção. É um dos passos cruciais para nós conseguirmos cada vez mais construir dois pilares muito importantes.
que é a matéria orgânica e o nitrogênio no nosso ambiente de produção. Um quinto fator que nos leva a cometer muitos erros é o erro do diagnóstico no nosso ambiente de produção. Por exemplo, não é só você cuidar da nutrição de uma lavoura. Muitas vezes o nosso problema é conseguir construir um solo que forneça oxigênio, porque o acesso a nutriente depende de oxigênio também. E aí é importante olhar para esse fator também. Reparem, quantos medem a infiltração de água, como o Rodrigo Antonini comentou, que nós fazemos, como o Guido comentou, nós medimos a infiltração de água, porque a parte física do solo é tão importante quanto a parte biológica. Nós estamos muito atentos a qual é a espessura e estrutura granular no solo. Ela é uma referência muito importante da vida do solo. O solo tem que ter vida para que ajude a produzir cada vez mais com menos esforço. Tudo isso tem interação com a nutrição da planta. Vejam como o diagnóstico ele acaba sendo importante. Os critérios de calagem. Os critérios de calagem que se está escrito nos livros, se você está seguindo essa recomendação do que está escrito nos livros, você não está fazendo as melhores práticas hoje para se construir estabilidade produtiva, alta produtividade e rentabilidade. As referências mudaram, meus amigos. Comentei com vocês a importância da raiz no perfil do solo. Comentei com vocês o quanto que a estrutura do perfil do solo tem sido importante. Vários exemplos. Você viu o exemplo do Rodrigo, do Bruno, do Guido, do Felipe. Todos eles cuidaram do perfil do solo de um modo diferente do que se está escrito nos livros. Há uma necessidade muito grande de ser um método diferente. E foi esse o método que eu desenvolvi, que trago isso para todos vocês de forma bem clara e didática. Para construir a lucratividade, nós atingirmos incremento de lucratividade em 8 sacos de soja de lucro, a estabilidade produtiva em diversas regiões. O primeiro pilar para se conseguir construir isso é nós termos um raio-x bem feito, um diagnóstico bem feito. A arte de você construir a lucratividade de uma lavoura é você encontrar os problemas que ela tem e ser assertivo nesse sentido. Esse é o primeiro passo para você ter bem claro qual é a prática agrícola que eu vou atuar para cobrir naquela construção da produtividade para que você consiga explorar a produtividade. Então, por exemplo, a raiz da soja tem esse potencial fantástico, você crescer e desenvolver até 3 metros de profundidade. Quantos de vocês levantam o solo até 40 centímetros de profundidade? 60. Ou 1 metro, que é o que toda a minha área eu levanto. Toda a minha área eu levanto até 1 metro. Comentei com vocês que é importante o oxigênio para absorver água e nutriente. Olha só, absorver água e nutriente, que é o princípio da vida. Depende de oxigênio. Depende do quê? De infiltração de água. Quantos de vocês estão levantando a taxa de infiltração de água da lavoura de vocês? Ok, resistência do solo é importante, como já compartilhei com vocês, já publiquei trabalho nesse sentido, mas para algo muito importante, só ela não basta. Tem que ter outros diagnósticos que nos ajudam a complementar, a entender, para depois lançar práticas agrícolas. Se você vai lançar mão da subsolagem, olha o custo que é uma subsolagem. Tem que ter um diagnóstico muito bem feito para nós conseguirmos acertar todos esses aspectos. Eu comentei da importância da parte da vida do solo. E a vida do solo está ligado com a estrutura granular. Quando você tem um solo que tem estrutura granular, que é exatamente o quê? Quando você abre o solo, você vê aquele solo redondinho, é sinal que a vida do solo ela está sendo bem conduzida. Quantos de vocês sabem quantos centímetros é a espessura da estrutura granular dos seus solos? Tudo isso é a base do diagnóstico para você investir esses 28, 33 sacos só de investimento que eu não passo desse investimento. A decisão de como investir isso passa por você entender o seu ambiente de produção, passa por você fazer um raio-x muito bem feito da sua lavoura. Entendendo isso, como é que nós podemos fazer uma prática de adubação que seja coerente? Ok, entendendo que nossos solos precisam, existe também uma segunda ponderação muito importante, que é fazer uma nutrição inteligente que permita, num terceiro pilar que vamos chegar ali, que é você ter a estabilidade produtiva, você ter o que é muito importante?
o retorno do investimento. Para cada R$1 que se coloca, no mínimo, para mim, um bom retorno de investimento é 1:3. Eu vou dar todos os detalhes aí porque que é 1:3. Mas o 1:3, o retorno de investimento, é uma boa referência. E que, com isso, também, eu comentei com todos vocês, o teto de investimento é entre 28 e 33 sacas de soja de investimento. Calcário pode variar entre 2 a 4 sacos de soja, dependendo da região. A região, por exemplo, de Boa Vista, Roraima, lá a tonelada de calcário chega a 420, chega até R$500 a tonelada. É uma referência. Minas Gerais, a região aí do Cerrado Mineiro, o calcário, preço posto fazenda do calcário chega a R$300 a tonelada. Vai ser uma outra referência, mas que não passa disso, não passa desse volume de teto de investimento que eu comentei com todos vocês. Para adubação, 12 sacas de investimento. E que com isso sempre nós podemos dar um passo muito importante na produtividade com rentabilidade, e que tudo isso impacta em nós termos o quê? Uma boa estabilidade produtiva, como comentei, um dos nutrientes que é importante, como o magnésio. Tem outros que também são cruciais, são determinantes, a qual merece vocês estarem atentos, tá? E que isso eu aprendi, como comentei com todos vocês, não só olhando para o que está escrito nos artigos, mas de experiência prática, ajudando o produtor ali, amassando o barro junto com eles, colhendo junto com eles, como vocês viram ali, com o Rodrigo, com o Felipe, com o Bruno e com tantos outros nesse país. Um outro aspecto muito importante que eu vejo, o produtor, ele recebe todo dia um vendedor, e que cada um tem a sua solução. E que no final, se deixar isso aberto e o produtor adotar tudo que chega para ele, os desperdícios são enormes. Então, a importância de nós filtrarmos o que realmente está dando resultado, realmente está sendo importante. E até isso é um dos motivos que em todo material meu, que é uma decisão que eu tomei, eu não só aponto o caminho técnico, quais são os princípios ativos, qual dose, qual fonte, mas eu cito também o que? Qual indústria, qual fabricante, qual fornecedor. Por que eu tomei essa decisão? Para mim ficou muito bem claro ao longo dos anos. A mão da fábrica é diferente de 1 para 1. Vou dar como exemplo, se pegar um princípio ativo como sulfato de manganês de uma fabricante, o comportamento de uma é totalmente diferente de uma outra. E claro que dentro do que vou revelar para vocês, eu vou mostrar bem claro a diferença de cada um, mas que eu vou mostrar isso para todos vocês de modo bem claro, quais são esses fabricantes e qual dose, qual momento, para o quê? Para que otimize o seu lucro. E essa pergunta que eu sempre faço, nós temos que buscar sinergia no nosso sistema de produção. Quanto que você junta uma prática agrícola e junto com outra, 1 mais 1 dá um efeito de 2, 1 mais 1 dá um efeito sinérgico, 3, 4, 5, por que não 10? Buscar sinergia no nosso sistema de produção. Tem muitas coisas que ele pode interagir. Se tem um do magnésio e tem outros também que possam dar esse efeito. E que é crucial esse pensamento. Nós vamos colher resultados positivos nessa safra. Nós vamos colher lucratividade nessa safra. Vamos ajudar na estabilidade produtiva. A segundo passo, que é muito importante, aonde nós queremos chegar nessa safra e daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. A sucessão de cultura, ela tem data de validade. Isso não vai te levar você a longo prazo. Nós precisamos diversificar o sistema de produção. Tudo bem, vai ter ali um milho segunda safra, um soja milho, tá bom. Mas que, estou colocando isso de modo bem claro, como a segunda safra, ele vai determinar duas coisas muito importantes no sistema de produção, que é o carbono, que vai influenciar a taxa de filtração de água, vai influenciar como a infiltração de água está ligado também com as doenças do solo, está ligado com vários processos fisiológicos dentro da planta. A segunda safra também determina o balanço de nitrogênio no solo, que é um dos passos muito importantes para você conseguir passar a alta produtividade da lavoura de soja. Ela depende de você construir um nitrogênio no sistema de produção. E aí, nesse momento, um dos recursos que nós temos, por exemplo, é você diversificar de qual modo? Escolhendo quais plantas de cobertura você vai decidir a conviver com sua segunda safra, que é o milho. Tem uma série de opções, além do milho rosiense, que todos vocês fazem. Ou, no mínimo,
tem mais opção de marrozense, como por exemplo, essa braquiária que todos vocês adotam, que há um começo, mas tem uma série de gama de outras plantas que nós temos que lançar a mão para poder desenhar, chegar nessa agricultura que nós estamos conversando aqui nessa noite. Com esses 4 pilares, nós conseguimos incrementar nossa lucratividade em 8 sacas de soja de lucro, em diferentes condições de clima, em diferentes regiões. Esse primeiro pilar, o pilar do raio-x, do diagnóstico, ele tem o começo muito importante, que é justamente entender o que te limita para dar esse passo. Primeiro, nós temos que entender o nosso sistema de produção, nós entendermos o nosso ambiente de produção. E aqui nós temos muito bem essa clareza, quais são os critérios, como se avaliar, como por exemplo, pensando em estabilidade produtiva perante as secas veranicas, a qual nossas lavouras elas passam muito. Primeira coisa que nós temos que pensar no diagnóstico é qual a profundidade da raiz que nós queremos estar chegando. Se nós queremos ter uma raiz a 1 metro de profundidade, nós temos que ter um diagnóstico até 1 metro de profundidade. Se você, produtor, está avaliando seu solo a 10 a 20 centímetros por ano, é natural você ter seu solo, sua raiz a 10 a 20 centímetros de profundidade. Olha a suscetibilidade ao déficit hídrico, aos veranicos que você vai ter com uma raiz de 20 centímetros de profundidade. Por isso que no diagnóstico, no raio-x, nós avaliamos até 1 metro de profundidade. Além disso, a raiz precisa respirar. A raiz, o solo, precisa infiltrar a água. Por esse motivo que também nós, no raio-x, no diagnóstico, nós orientamos, como vocês notaram, o Rodrigo, o Toninho, o Guido, eles comentaram da infiltração de água. Você, produtor, você avalia a infiltração de água, você sabe quantos milímetros a sua lavoura, a sua terra, a sua fazenda, o seu patrimônio consegue infiltrar de água, consegue fornecer de oxigênio. Esse é um outro pilar bastante importante, para que a raiz consiga crescer em profundidade e ter uma raiz ativa, ela precisa de oxigênio, precisa dessa infiltração de água, precisa de um solo vivo. Como o Felipe comentou, a importância dos nutrientes para a gente ajudar a construir esse ambiente vivo, para ajudar a expressar a produtividade e nutrir ela. O Felipe comentou do quanto conseguiu atingir a média da fazenda, o que foi entendido de forma bem clara, que havia alguns nutrientes que era importante dar um passo e que em alguns casos a gente tem que reduzir a ela, fazer um manejo inteligente da nutrição. E isso começa dos critérios e passa por entendimento de quais práticas agrícolas nós encaixarmos isso ao longo da condução de uma lavoura. E também fazer de qual modo? Com lucratividade, com racionalidade econômica. Isso nós temos bem a clareza de que depois de entender os princípios ativos, quais insumos está trabalhando também, quais indústrias têm essa capacidade de nos trazer a qualidade técnica, o padrão. Então, por isso que nós, de um certo tempo para frente, nós temos sido bem claro quais são os princípios ativos, quais são os adubos e também quais são as fabricantes, por causa que a fábrica, cada fábrica tem uma mão diferente de fazer o seu produto. E nós, de outro lado, que nós temos que tomar uma decisão, como é que construir esse manejo, nós temos que decidir qual vai ser o nosso fornecedor. E por isso que nós deixamos bem claro no manejo, na condição de uma lavoura, quais são esses fornecedores que têm trazido uma palavra-chave para o nosso sucesso, para a nossa lucratividade, para a nossa estabilidade produtiva, que é construir isso com segurança. Nós só temos uma, duas, no máximo 2 safras e meia, dependendo do sistema de produção. Então a gente tem alguns momentos do ano que é por causa de às vezes alguma decisão que possa prejudicar toda a nossa lavoura, por causa de algumas coisas, possa minar todo o nosso sucesso de uma lavoura ao longo dos anos. E que com isso, esses 3 pilares sempre conseguem construir um passo importante na produtividade, na rentabilidade, e que cada vez mais nós vamos depender do que eu comentei já com vocês, para passar da barreira aí das 100 sacas de soja, ou cada vez mais, lembre dos grandes veranicos, das grandes secas, cada vez mais dos eventos extremos e para as altas produtividades, nós dependemos das decisões do que nós fazemos na segunda safra.
uma segunda safra com plano de cobertura, nós diversificarmos o sistema de produção, a nossa sucessão, só soja e milho, por muitos anos, tem data de validade. Nós não vamos ter uma herança boa nesse sentido. Nós precisamos construir a vida do solo, o carbono, ter um solo que cada vez mais consiga estar respirando, um solo cada vez mais que seja essa palavra, supressivo. A doença está lá, mas não manifesta na planta. Todo solo tem a doença, depende de como nós conduzimos essa lavoura. Por isso que desse quarto pilar, ela vai nos auxiliar a construir uma safra próspera, construir a nossa riqueza, conseguir construir nosso desafio, conseguir deixar o nosso legado. Com esses 4 pilares, nós conseguimos construir a nossa incremento de lucratividade, 8 sacos de soja de lucro, com estabilidade produtiva em diferentes climas e diferentes regiões. Se eu fosse ficar detalhando todos esses pilares, que são todos pilares de extrema importância, eu ficaria aqui horas, dias, semanas detalhando esses pilares. E por esse motivo que nós montamos o curso Soja 8+, em que nós damos detalhes de tudo como é que é, cada passo a passo, como é que nós podemos estar construindo essa lavoura, e todos esses caminhos nós construímos para te ajudar você, não na outra safra, é agora, é nessa safra, você aplicar já e está em tempo. Nós temos alguns ajustes a fazer numa lavoura, como tudo tem, da parte da fertilidade do solo, mas tem práticas agrícolas decisivas para a sua lucratividade, para nós darmos esse passo muito importante em 8 sacos de soja de lucro por hectare, nas suas diversas condições de clima e região, que nós podemos já lançar mão nessa safra. Para lá em fevereiro e março nós temos esses resultados fantásticos aí da produtividade, da rentabilidade e da estabilidade produtiva. O curso Soja 8+, ele é dividido em módulos, e nós montamos ele de uma forma que para cada alvo agronômico, para cada dor, para a estabilidade produtiva que se está buscando, para aumentar a rentabilidade, para aumentar a sua estabilidade produtiva, lucratividade e alta produtividade da soja, nós dividimos em módulos que vai contemplar isso, e entendendo também o momento operacional da sua fazenda. Então existe um momento antes do plantio, durante o plantio, pós-plantio, na fase final da colheita, e o que se proceder no pós-colheita. Então ele ficou de uma forma que você consegue se localizar de modo muito fácil dentro do curso o que você está buscando, de acordo com a oportunidade e o problema que você está observando e constatando na sua fazenda, e quais são as práticas e ferramentas para poder se encaixar nela como um todo. Então, por exemplo, nesses 7 módulos que está aqui, a gente tem nesse primeiro capítulo a estabilidade produtiva e rentabilidade, isso que envolve antes do plantio. Tem pequenos ajustes que merecem nós darmos uma atenção muito especial. Então, por exemplo, se você vai fazer as últimas práticas de calagem, tem um ponto-chave do pH que para cada ponto 1 no pH vai te dar o quê? 150 kg de soja. Isso nós vamos deixar bem claro para vocês como é que são esses ajustes finais, os preparativos finais para essa reta final antes do plantio da soja. Durante o plantio tem ferramentas que vai lhe auxiliar na estabilidade produtiva. Então, para você que está buscando estabilidade produtiva e dar um passo muito importante na sua rentabilidade, tem práticas aqui no momento do plantio que vai te ajudar a entender como é que isso pode te ajudar a construir nesse desafio. E detalhe muito importante, são 64 aulas de todos os módulos, e cada módulo nós dividimos em pequenas partes do sistema de produção, pequenas partes de cada capítulo, que fique fácil você digerir muito bem. De repente eu quero entender todas as práticas que envolvem na parte do tratamento da semente, então vem aqui no módulo 2 que envolve o momento do plantio, e tem aqui uma aula exatamente só do momento de manejar a semente. Nós detalhamos tudo aqui nesse tópico aqui. No módulo 3, por exemplo, para as lavouras que está buscando as altas produtividades, já atingiu 80, 90 sacos por hectare de média na fazenda, e você está buscando atingir o que? 6 sacas, não de um talhãozinho, mas de média fazenda. Tá aqui, meu amigo. Aqui é onde nós vamos explorar todos os passinho, toda a métrica que ajuda a você ter esse sucesso, a ter essa alta produtividade, com uma característica muito importante que comentei com todos vocês, a rentabilidade. Esses dois caminham junto.
Aqui no módulo 4, aqui nós colocamos todos os aspectos muito importantes agora para você dar esse passo na rentabilidade. Então, quando comentei com vocês que nosso manejo, em termos de nutrição de folha, não passa de 2 sacos de soja de lucro, para vocês produtores, nosso manejo, comentei com vocês, não custa o seu lucro para poder fazer esse manejo. 28, 33 sacos de soja no máximo de investimento que envolve em termos de insumos para construir esse manejo. E eu digo que pode ser até menos. Se você já tiver um solo de uma fertilidade construindo, da parte da adubação ao manejo são 12 sacos. Se já tiver um solo com uma fertilidade considerável, é daí para menos. Mas que aqui, nós, no módulo 4, nós detalhamos muito bem quais práticas nós temos que adotar isso no pós-plantio, para que ajude a proteger o que, meu amigo? A sua rentabilidade na condução da sua lavoura e te ajudar na estabilidade perante a alta temperatura e a falta de luminosidade que nós podemos acontecer caso se firme um ano chuvoso aí. No módulo 5, é a parte muito especial que eu comentei com todos vocês. Todos os módulos, ele tem o seu papel, ele tem a sua importância, mas o módulo 5 vai te dar o que? O seguro da sua lucratividade. Vai estar o seguro para que você explore tudo que você conseguiu fazer de bom até então para a sua lavoura, que você consiga expressar alta produtividade. Lembrem, soja acamada, acabou. Soja acabou todo o potencial produtivo. A soja fez uma proporção de área foliar excessiva, uma soja que depois que virou a fase fenológica do R5.1 para frente, fez muita área foliar e você não segurou esse crescimento ou não adotou as práticas agrícolas para segurar o crescimento até então, isso não vai facilitar com que você tenha luz no terço inferior que ajude a expressar todas as coisas boas que você fez até então. Então, um dos passos muito importantes para a sua lucratividade, alta produtividade, estabilidade produtiva, está aqui nesse módulo muito especial. E aqui, assim como todos os outros modos, mas aqui eu vou fazer um destaque muito especial. Além de todas as práticas agrícolas, tem uma parte muito especial que, por exemplo, é a mão das indústrias com relação aos hormônios. Uma coisa fantástica que nós temos tido nos últimos 10 anos, várias opções de reguladores hormonais, seja os sintéticos, seja os precursores hormonais, seja o extrato de água de planta. Tem uma série de opções tecnológicas que nós temos no nosso ambiente de produção e que nós temos muito bem avaliado, tanto a nível de ensaios como a nível de talhões. Eu comentei com vocês já todo o amadurecimento que eu tive ao longo dos anos. Eu sei como é que ela se comporta, meus amigos, numa condição de alta temperatura, como em Naviraí, Mato Grosso do Sul, como é a região do Rodrigo Antonini, que é uma região muito quente, que é muito diferente, por exemplo, da região da Bahia, que é muito diferente da região do Mato Grosso. A cada característica do ambiente de produção, por isso que aquele pilar do raio-x é importante aqui, a gente vai detalhar, mas que aqui a gente vai trazer o que também? Quais são esses hormônios e quais fabricantes. Isso vai estar tudo ali digerido para estar fácil para você ajudar a tomar as decisões. No módulo 6, nós já vamos ter detalhado até então quais são todas essas práticas agrícolas e todas elas vão te contribuir de uma forma importante no seu retorno ao seu investimento. Nós temos uma preocupação enorme com o seu bolso, para que você, cada safra, construa riqueza na sua lavoura. Então, o que nós fizemos no módulo 6? Nós colocamos quais são. Todos eles trazem retorno ao investimento, mas tem alguns que são os campeões. E aqui nós vamos colocar quais são os campeões de retorno ao investimento para que você tenha o seu número, sua referência aí, tá? Então é um capítulo muito especial aqui para que façam seus cálculos, mas que todos eles, que tudo que nós colocamos aqui é importante para que traga o retorno de investimento. Nós vamos dar os números aqui. Até o módulo 5, eu oriento para que todos vocês logo vejam esses módulos que vai te ajudar nas práticas agrícolas o mais breve possível aí. Então, isso já está disponível aqui para vocês, tá? O módulo 6 e o módulo 7, no caso aqui o módulo 7, nós vamos estar lançando isso para os inscritos. Aqui está a data certinho, módulo 6 no dia 30 de setembro e módulo 7 no dia 5 de outubro. Isso para que a gente tenha essa preocupação enorme para que sempre entregue o material mais atualizado, isso para vocês, alunos.
produtores, consultores, vendedores. Então nós estamos colhendo vários resultados aí de várias regiões e que a gente vai entregar isso da forma mais atualizada, e a gente tem bem a clareza que isso não vai impactar o seu ciclo operacional. Por isso que eu fui bem claro em orientar. Vejam o módulo 5, logo que vocês fazerem inscrições, esses 5 primeiros módulos vai estar disponível para o seu tempo operacional importante. E o 6 e o 7 a gente vai lançar posteriormente, nessas datas que eu comentei, justamente preocupado com isso, para que a gente tenha o material sempre atualizado para vocês aí. E que no módulo 7, o que ele tem de muito especial? Que te ajuda na sua lucratividade. A fase do enchimento de grãos é uma fase estratégica na sua lavoura, porque você sabe como é que está seu stand, você vai estar no metade do ciclo para frente, em termos de você já passou metade dos seus riscos que uma lavoura pode estar passando. Você vai saber também com maior clareza como é que vai estar o mercado da soja, como é que vai estar o comportamento. Então, uma vez que você tem claro a sua lavoura, diminui os riscos, que você pode ter uma prática, ao se investir nela, ela vai te dar um retorno firme na sua produtividade, você tem maior clareza do retorno do investimento. Então, as práticas que envolvem aumentar o peso de 1.000 grãos, você pode ter peso de 1.000 grãos de 150 até 240, 250 peso de 1.000 grãos. Isso envolve um complexo de manejos. Aqui nós vamos deixar bem esmiuçadinho detalhes que vai te ajudar a sua lavoura. Então, por exemplo, uma prática muito especial que nós temos aqui é adubar na fase R5.1. Isso nós já temos bem esse resultado. E uma coisa muito interessante, a segunda safra responde muito bem à adubação. Então, adubar nessa fase tem adubos, por exemplo, que não tem pó, não vai queimar sua lavoura, e você pode trabalhar ela. Então nós temos bem claro aqui como é que esse retorno de investimento nessa fase para ajudar sua segunda safra aqui. Um detalhe muito especial que vai te ajudar na sua lucratividade aqui. No módulo 8 é um módulo muito especial para vocês que têm quantidade de nutrientes muito grande. Nós fizemos esse módulo especialmente para todos vocês. Então tem ambiente de produção que, por exemplo, o cobre é muito alto. Nessa hora você tem que cortar o cobre. Tem momento que você precisa de investir no cobre, tem momento que você tem que cortar o cobre. Lembra do pilar do raio-x, do pilar do diagnóstico, como ele é importante? Então aqui nós vamos estar bem claro quando você tem que cortar o cobre, quando você tem, por exemplo, na sua lavoura, e fique atento, meu amigo, se você tem, por exemplo, uma lavoura que as folhas estão enrugadas, ela pode ser toxidez de manganês. Tem regiões do Paraná que tem isso. O sul de Minas tem isso também. Regiões onde tem um manganês muito alto causa isso. Nessa hora você tem que reduzir seu custo para ajudar na sua lucratividade. Como? Reduzindo esse nutriente, por exemplo. E o outro nutriente muito importante, que tem uma participação enorme no investimento e que às vezes menos é mais, é o fósforo. Quando você tem um certo teor de fósforo para frente, e você tem principalmente o ciclo de 120 dias na sua lavoura, veja como a visão do todo é importante, meus amigos. Você tem que cortar o fósforo. Aqui nós vamos estar bem digerido para vocês. Qual que é esse momento para que você tenha que cortar o fósforo nesse momento? E uma coisa que eu vejo, está escrito nos livros, e eu não quero que você passe essa dor, mas às vezes pode acontecer, por exemplo, colocar um boro a mais e dar toxidez de uma lavoura. Já vi casos que não foi por causa da questão do planejamento, mas às vezes a operação acaba errando e coloca uma dose a mais e fica uma dose de toxidez. E aí, uma vez que tem isso, como é que a gente pode proceder para reduzir as toxidez? Então esse módulo vai tratar de todas essas medidas para te ajudar numa situação como essa. O módulo 9 é um módulo muito especial porque, do ponto de vista para a gente atingir o resultado na produtividade, cada região tem uma particularidade, às vezes, de uma praga ou uma doença. Então as regiões do mofo branco, as regiões onde está ocorrendo as podridões das vagens, as regiões onde está tendo problema de percevejo de castanho, e uma praga nova, que eu quero, uma praga na verdade antiga e que está sendo atual porque ele tem se espalhado. É a simpla, a Scutiola imaculata. Essa é uma praga que tem ocorrido em algumas regiões e que merece vocês ficarem atentos. Mas eu quero que os alunos da Soja 8+, para essas pragas, para essas doenças, não percam produtividade por esses fatores. Então, por isso que nós desenhamos exatamente esse módulo especial pensando para todos vocês. O módulo 10, ele já é um módulo que vai começando a entrar lá para dezembro, novembro,
que está aí já daqui a pouco, vocês têm que pensar o que vai fazer no pós-soja. E gravem isso. Para você, produtor, consultor que quer a estabilidade produtiva e a alta produtividade, nós temos que ser bons em conseguir construir o nitrogênio. Então aqui eu coloco detalhe, tintim por tintim aqui, como é que a gente constrói o nitrogênio no nosso ambiente de produção. De outro lado, no módulo 11, é o momento de a gente fazer essa coisa fantástica de construir a nossa riqueza, construir nossa prosperidade. E nesse momento a diversificação ele é importante. E aí nesse momento, uma coisa fantástica que hoje nós temos é uma diversidade enorme de opções de plantas de cobertura. É uma coisa que nós não tínhamos isso há 10 anos atrás. Isso veio, a maior disponibilidade de opções de planta de cobertura, isso veio de modo recente. E com isso vem-se a necessidade de ter, para ter a profissionalização, critérios. Então nós detalhamos muito bem aqui para você que tem um problema de compactação, nós colocamos a série de plantas que nos ajudam nesse aspecto. Para você que precisa cobrir o seu solo em 30 dias, quais são as plantas que te ajudam a cobrir o solo em 30 dias, em diferentes condições de clima? Para você que tem uma situação da segunda safra extremamente seca, quais são as plantas que te ajudam a atravessar nesse período da seca e consiga fazer uma boa massa? Ou, por exemplo, para você que tem os problemas dos diversos tipos de nematóide cisto, rotilencos, o próprio pratilencos, enfim, os diversos nematóides, nessa hora a gente colocou bem detalhadinho quais são as plantas de cobertura que vai ser seu grande aliado para você ajudar nesse processo. Com um detalhe muito especial, nós nesse módulo, e isso é estratégico na fazenda, o produtor tem uma logística de construção da sua semente de planta de cobertura, para que o que eu tenho notado ao longo do tempo, todo produtor que produz um pouco de semente, ele naturalmente usa mais as plantas de cobertura. Vai comprar planta de cobertura das empresas? Vai, mas que uma vez ele tendo, ele se incentiva sempre a usar mais planta de cobertura. Então nesse módulo, capítulo 11, que nós temos aí de 17 aulas específicas nesse sentido, e todos os módulos são especiais, mas esse é o módulo que te ajuda a produzir mais com menos esforço, é o módulo que vai te ajudar a ser cada vez mais eficiente, é um módulo que merece vocês olharem aí com bastante carinho e bastante atenção. O módulo 12, o que eu fiz de modo muito especial? Eu conheço muito bem diversas fazendas, diversos perfis de produtores. Aqui eu reuni quais são os perfis de produtores mais lucrativos que conseguem ter todo ano uma base razoável para o quê? E isso é meu desejo para todos vocês, para que vocês se preparem para que todo ano consiga estar preparado para comprar sim uma fazenda. Para mim isso é uma medida de sucesso. Nós construímos a rentabilidade ali, mas eu fico demasiadamente contente quando um produtor consegue sempre comprar a terra. E eu vou trazer os perfis, de como é que são esses perfis desses produtores que conseguem dar esse passo importante aí. E também aqui a gente vai ter como não só ganhar mais, mas como você perder menos para ajudar a ganhar mais. Então aqui a gente vai explicar algumas partes do sistema de produção, como algumas regulagens de máquina que ajuda demais no seu sistema de produção, ou mesmo a proporção do seu sistema mecanizado perante a sua fazenda, né? Para cada linha de plantio, quantos hectares, para cada metro de barra, quantos hectares, para cada pé de colhedora, quantos hectares. Então toda essa proporção a gente vai conversar um pouco para ajudar a fazenda a de forma bem sincronizada. No módulo 13, nós montamos especialmente para o quê? Para vocês que estão abrindo seu solo, você que já tem uma fazenda, ou você vai abrir sua fazenda e você vai começar a dar o primeiro passo, você vai converter aquele pasto degradado, aquele pasto cupim, e vai transformar ela numa lavoura de soja. Aqui nós colocamos todos os critérios e toda a experiência para que você tenha, no mínimo, nesse primeiro ano, como já envolve investimento grande, no mínimo você consiga equilibrar esse investimento e que você consiga
no próximo ano ter uma rentabilidade muito boa, para que você tenha uma alta produtividade, para que pague o seu investimento na terra que foi feito e com a herança positiva do que foi feito te ajudar na próxima safra. Aqui a gente colocou vários detalhes especiais, desde ajudar na construção da fertilidade do solo, ajudar na parte do inoculante, como ter o sucesso de você nodular a soja no primeiro ano, a palhada, construir a palhada está em jogo de 7 a 8 sacas de soja no mínimo. Quanto maior a temperatura do seu ambiente de produção, lembra, estabilidade produtiva, quanto mais quente é o seu ambiente de produção, maior a importância da palhada. Então esse é um modo muito especial aqui para você que vai fazer a abertura da área. O módulo 14 é para você, produtor, que tem fazenda já há mais de 10 anos e você nota algumas coisas na sua fazenda e você tem alguns momentos que possa ser muito importante recomeçar o plantio direto. Então esse é o modo que para você, produtor, que tem já fazendas com uma certa maturidade, são lavouras antigas. Aqui nós colocamos quais são os critérios quando você deve se ficar atento a recomeçar o plantio direto, tá? Um módulo muito especial aí para todos vocês. A segunda safra, como comentei com todos vocês, é importante. Então aqui, para você que vai plantar milho, sorgo, milheto, nós montamos esse módulo para que te ajude a quais é o caminho para você construir a sua lucratividade, para ajudar a dar o próximo passo aí na outra safra. Isso já pensando aí em te ajudar aí no seu sistema de produção. E o 16, a gente vai permear por vários aspectos com relação ao diagnóstico do sistema de produção, e o módulo 16 nós vamos falar sobre o diagnóstico da parte da fisiologia da raiz. Comentei com vocês que ter raiz ativa é importante, aqui vou explicar direitinho como avaliar isso, avaliar também como a parte física do solo, tá? Podemos sistematizar isso, de organizar isso dentro de um levantamento, a questão da acidez de modo visível. De repente você quer mostrar isso para o seu time, quer mostrar isso dentro da fazenda, a acidez, como é que melhorou a acidez. Eu tenho uma metodologia muito especial para mostrar para vocês. A acidez de um número pode se tornar algo visível dentro do solo, isso é uma coisa muito especial que eu consigo mostrar para vocês. E como é que a infiltração de água nós podemos também mostrar para o nosso time, para a nossa fazenda. Isso também são metodologias que ajudam na comunicação. É uma expertise que eu tenho e eu trago isso muito especial para vocês, que vai contribuir indiretamente para essa parte muito importante, que é incrementar a produtividade aí com lucratividade e estabilidade produtiva. Nós, produtores, agrônomos, vendedores, quantas horas nós passamos num carro? Facilmente por dia nós passamos 2, 3 horas dentro de um carro. Eu mesmo já cheguei a passar 32 horas por semana num carro. Nós temos muito tempo offline, e que o curso está dentro da plataforma Hotmart, e que isso ajuda o quê? A você assistir as aulas de forma offline, para que te ajude durante as viagens, quando você estiver indo até a fazenda, voltando até a fazenda, você ir escutando as aulas. Então todos esses módulos vai te ajudar demais aí na sua rotina. E para complementar as aulas, eu vou estar ao vivo com vocês uma vez por mês de modo online, e junto com todos os alunos, para tirar dúvida, para conversar, para escutar vocês. Isso uma vez por mês. Nós vamos estar meio que acompanhando o ciclo da lavoura da soja, no plantio, no momento da fase vegetativa, no momento do florescimento, reprodutivo. Uma vez por mês vamos estar ao vivo com vocês, se interagindo e tirando as suas dúvidas. Vocês vão ter também acesso a um grupo de WhatsApp, em que vocês vão poder estar se interagindo comigo, tá tirando dúvida rápida ali de mensagem por texto, participando do grupo ali também, nesse grupo de WhatsApp. E com isso, nós vamos formar uma comunidade muito especial, uma comunidade exclusiva, a comunidade da Soja 8+, em que nós vamos estar juntos nesse desafio, comentei de vocês aí, de a gente romper os limites de eficiência, de produtividade de cada talhão, construindo isso com lucratividade. Nós aumentarmos a nossa lucratividade em 8 sacos de soja de lucro, isso em qualquer clima, em qualquer região. Nós vamos estar juntos, unidos,
em dar esse passo muito importante e construir essa riqueza no nosso país. E esse acesso a todas essas coisas especiais vocês vão ter disponível por um ano inteiro, para que vocês possam ver e rever quantas vezes vocês quiserem esse curso. E aqui, para o primeiro que se inscrever no curso Soja 8+, você vai receber um bônus muito especial. Eu vou fazer uma das coisas que eu mais adoro fazer. Eu vou até a sua fazenda, apenas para o primeiro que se inscrever. Notaram isso? Eu vou até a sua fazenda e a gente vai pegar um dia inteiro, a gente vai conversar tecnicamente, eu vou ver o seu solo, eu vou avaliar a sua parte física do solo, vamos conversar, bastante coisa legal aí para te ajudar nessa jornada, nessa construção da alta lucratividade, da alta produtividade, isso com estabilidade produtiva. Isso é uma coisa muito especial que nós vamos fazer aí apenas para o primeiro que se inscrever do curso Soja 8+. Para os 5 primeiros, nós não esquecemos de vocês também. Para os 5 primeiros, nós vamos dar um livro muito especial que nós estamos publicando, eu junto com 2 colegas muito especiais. Nós estamos publicando aí o livro Ambiente de Produção para a Cultura da Soja. É um livro de 350 páginas que a gente vai detalhar coisas muito especiais para que te ajude a enriquecer o seu conhecimento agronômico. Para os 10 primeiros, para vocês, nós não esquecemos dos 10 primeiros também. Nós fizemos um dia de campo muito especial em que detalhamos uma lavoura que passou por mais de 29 dias de seca e passamos aí um pouco mais de 90 sacas de soja, mas foi uma seca assim extremamente grande, foi mais de 29 dias e com uma coisa muito desafiadora que foi a alta temperatura. Todos vocês sabem que ano passado, a última safra, que bateu recordes de alta temperatura. Nós nunca vivemos uma safra tão quente. E uma das coisas mais desafiadoras é a alta temperatura. E nessa safra, abrimos uma trincheira de uma lavoura que nós construímos. E ali eu vou estar detalhando nesse dia de campo ali que está gravado. Vou compartilhar com apenas os 10 primeiros inscritos do curso. Como é que essa raiz, o que tem de especial? Enfim, um dia muito especial que eu vou mostrar para vocês. Uma raiz de soja ativa até 3 metros de profundidade. Gravaram? 3 metros de profundidade de raiz ativa. Para os 20 primeiros inscritos, isso vou fazer um exercício muito legal com todos vocês. Um Field Day, um dia de campo. Nós vamos olhar para o país, nós vamos olhar as regiões que tiver um estudo de caso bastante interessante, e naquela região nós vamos andar junto nas melhores fazendas daquela região, nós vamos abrir uma trincheira, vamos ver raiz, vamos ver as práticas agrícolas que estão sendo implementadas, vamos ver os resultados, as máquinas, as tecnologias, enfim, um dia muito legal em que os 20 primeiros vão poder participar desse dia de campo e que nós vamos estar andando junto aí. Um dia muito legal que a gente vai ver na região as melhores fazendas daquela região que nós estivermos andando junto. E especialmente para todos vocês até hoje, às 23h59 exatamente. Todos vocês que se inscreverem até esse horário, nós vamos dar um bônus muito legal para todos vocês. Nós, ADK, temos uma plataforma digital que ajuda a fazer a gestão da fertilidade do solo. Todos vocês sabem da importância da agricultura de precisão. Nós temos uma plataforma extremamente importante, útil, que te ajuda nesse aspecto da construção, da gestão da fertilidade, até isso, a calcular o yield gap, monitorar a praga da sua lavoura, tem os mapas de NDVIs, construir as zonas de manejo, você querer inserir os mapas de colheita, tem uma série de utilidades que essa plataforma consegue te ajudar, e apenas para vocês que se inscreverem até as 23h59 você vai ter acesso a essa plataforma muito especial que nós temos disponível. Isso vocês vão ter esse bônus. Todos aqueles que se inscreverem até as 23h59. E para todos vocês que se inscreverem no curso Soja 8+, vão receber um bônus muito especial. Vocês que se inscreverem nessa turma vão receber uma palestra do professor Leandro Paiola sobre manejo de herbicidas. Como é que nós podemos estar manejando plantas daninhas, difícil controle. Um bônus muito especial aí para todos vocês. Para ajudar ainda mais, um bônus muito especial, isso para ajudar vocês que têm áreas irrigadas,
O Fábio Knapp, nosso líder de consultoria na parte de irrigação, ele vai trazer um mini curso muito especial para como manejar a água para alta produtividade das lavouras e também alta produtividade com o que é muito importante, com lucratividade. Ele vai trabalhar muito importante. Eu vejo muitas lavouras que irrigam muito mal, tem um pivô, tem um investimento de um pivô, mas usam muito mal um pivô. Isso o Fábio vai tratar muito direitinho para nos ajudar. Também nós vamos trazer esse bônus muito especial para todos vocês. Um grande parceiro nosso, Marquinhos, ele vai tratar de que tema para todos nós? Como perder menos para ganhar mais. Regulagem da colhedora, às vezes nós conseguimos uma produtividade fantástica, mas por má regulagem fica 1 ou 2 sacas de soja no campo. Às vezes, por um pouco detalhe da pulverização, quantidade de produto que se passa por um bico pulverizador, nós temos que ter o pulverizador nosso rodando, funcionando de modo perfeito. A nossa plantadora, o Marquinho vai tratar toda essa questão operacional de uma fazenda para que a gente perca menos para ganhar mais aí. Todos bônus especiais, muito especiais que nós fizemos aí para vocês. E com todos esses bônus, pensem, quanto custa para você alcançar o potencial produtivo da sua fazenda, o potencial lucrativo da sua fazenda, ou ter a tranquilidade, o dormir tranquilo sabendo que apesar de ter uma seca, o excesso da chuva, você ter a segurança da sua lucratividade, a sua estabilidade produtiva. Ao longo dos anos você ter uma projeção ao longo da safra de que você vai ter a lucratividade com segurança. Apesar das adversidades climáticas, você vai ter resultado na sua lavoura. Ou poder iniciar uma safra com segurança, com previsibilidade do lucro. Aumentar a sua lucratividade em 8 sacas só de lucro, sem medo do clima, independente de qualquer região que você estiver. Ou mesmo tornar-se uma referência na sua região, na cultura da soja. E para você, consultor, fazer seus clientes produzirem mais, ter mais rentabilidade, que é o que no final do dia os nossos produtores nos cobram. Conquistar mais clientes, você tem um sonho. Tornar-se uma referência na consultoria de soja, uma referência de lucratividade, de estabilidade produtiva. Essas demandas para poder te ajudar na lucratividade, a construir lucratividade, ajudar a construir na estabilidade produtiva, eu poderia te cobrar um trabalho como esse, R$80 mil, que é o que eu cobro nas fazendas para poder fazer um trabalho como esse. Mas que para esse curso, para você ter acesso a todo o nosso conhecimento, a ter acesso à nossa segurança, a ter a praticidade do caminho para se construir esse incremento de produtividade, esse incremento de lucratividade em 8 sacos só de lucro, em qualquer clima, em qualquer região, nós vamos apenas pedir 12 parcelas de R$ 530,76 ou R$ 5.318 à vista. É o aumento da lucratividade. Nós estamos colocando aqui aumento de 8 sacas de soja de lucro por hectare na fazenda. Vamos supor, uma fazenda de 1.000 hectares, 1.000 hectares vezes 8 sacas de soja de lucro, vezes o preço da soja, vamos colocar por baixo R$100, significa R$800 mil de lucro. O que é R$800 mil de lucro perto de 12 parcelas de R$ 530,78? Para ter ao seu lado direito um conhecimento sólido, um conhecimento seguro que vai te levar a esse resultado com qualquer clima, em qualquer região, esse resultado de lucratividade. E para dar ainda mais a segurança para vocês com relação ao resultado, vocês ao acessarem a plataforma, o curso Soja 8+, vocês vão ter 30 dias de garantia incondicional. Se não tiver resultado, nossa segurança é tamanho com relação ao que nós construímos, que nós estamos propondo aqui, que se em março você não estiver satisfeito com a experiência, com o resultado, nós aceitamos o seu dinheiro de volta. Nossa segurança é tamanha que nós temos muito bem a clareza e a firmeza da nossa entrega para você, produtor, para você, consultor, para você, vendedor. Vocês, se em março novamente vocês não estiverem satisfeitos com o resultado, nós aceitamos o seu dinheiro de volta. Diante disso, vocês têm 3 caminhos, meus amigos. Agora a escolha devolvemos na sua mão. Agora a escolha está na sua mão.
Nesse momento você tem 3 caminhos. Ignorar tudo que eu te falei e seguir a sua vida como você está hoje, com o seu nível de estabilidade, com a estabilidade que você tem, se tiver aquela veranico, você sabe o que acontece, a penalização da produtividade, o excesso de chuva e também a penalização da produtividade, seu nível de eficiência, seu nível de lucratividade. Uma outra opção é você tentar seguir sem a nossa ajuda, de aumentar a sua lucratividade e com toda a complexidade que é do sistema de produção, podendo recorrer aos mesmos erros que a gente já corrigimos, que nós já passamos e nós corrigimos, ou todo o desafio de entender essa complexidade do nosso sistema de produção é uma opção também. E a terceira, e essa é a melhor opção, aceitar o nosso convite para ser guiado por mim e pelo meu método e se inscrever no curso Soja 8+, e aumentar seu lucro em 8 sacas de soja por hectare em qualquer clima e região. Com isso, meus amigos, eu te espero aqui do outro lado. Estão abertas as inscrições aqui, os links vão ser distribuídos nos chats, nos grupos de WhatsApp e vai estar aqui na bio do nosso Instagram. E você também pode mirar a sua câmera no QR Code aqui, que você vai se inscrever aí no programa, no curso Soja 8+.